Iperó, interior de São Paulo. A gente saiu cedo de Botucatu, era umas 5 horas. E faz tempo que eu queria vir pra cá, conhecer a Floresta Nacional de Ipanema. E combinei com a Teru. Vamos, cá estamos, né, Teru? Olha só, dá uma olhada nesse nascer do sol, que bonito. Tá frio, agora tá 7 graus aqui. Não sei como é que vai estar a trilha. A gente vai fazer a trilha da Pedra Santa. E a gente vai encontrar com o guia que a gente contratou ali na Fazenda Ipanema. Quase chegando lá, né? Vamos lá. Olha que coisa linda. Bom dia. Ó, vocês acham que tá frio ou não? Tá frio, Teru? Chegamos na Floresta de Ipanema. Isso aqui já é dentro da floresta, né? É um bairro. A gente tá esperando o guia chegar, que a gente marcou encontro com ele aqui. Tem uma cruz aqui bonita. Deixa eu mostrar aqui. Acho que dá pra ver aqui. Gente, tá frio. A gente chegou, tava 8 graus. E essa parte aqui que tem a vila, ela lembra muito onde a gente mora em Botucatu, lá no Lajeado, a parte histórica do Lajeado, né? E aqui tem uma cruz de ferro. Esta é uma das 3 cruzes produzidas na inauguração dos altos fornos da Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, que foi feita aqui. Tem muita história bacana, né? O interior de São Paulo é fantástico. A gente passou por Iperó e a gente tá na divisa de Iperó e eu acho que Araçoiaba da Serra, se eu não me engano. Bom, como a gente vai estar com um guia bacana, o Lico, ele vai contar toda a história enquanto a gente vai fazer a trilha da Pedra Santa. Bom, já estamos a caminho aqui da trilha. A gente tá... Ó, apresentar o Lico. Tudo bom? Ele que é o nosso guia. Bom dia. Já está contando a história. Isso aqui é um bairro aqui dentro da Floresta Nacional de Ipanema. Então são todas casas centenárias, né? Já são casas tombadas. Maioria, pode ver, não tem os moradores, mas tem muita história aqui. E no decorrer da trilha aí o Lico vai contando pra gente. Né, Terumi? Então vamos lá, né, Lico? Estamos indo. É uma caminhadinha Começamos boa. a trilha Pedra Santa agora. Vamos lá. Visando os outros. Parece um pica-pau. Agora a gente vai entrar por aqui pra subir. Que era moleza. Não é que era moleza, tava bonita a trilha, nem filmei, eu falei, tá muito fácil, o pessoal vai achar que é fácil, né? Fica com 1 metro de largura no máximo. Aí vamos lá. Então, aqui ó, essa parte, ó, vocês estão vendo que as árvores elas não são tão grandes assim. Ó. Porque primeiro que toda essa área que ela foi completamente destruída quando funcionava a fábrica de ferro lá. Tá. Porque a matéria-prima base para construção, produção de carvão era madeira, então ela foi inteiramente dizimada. Então agora está no processo de recomposição aí que já tem mais de 100 anos. Só que mesmo assim já foi afetado por tantos incêndios, né, tudo mais. Então isso acaba diminuindo, retardando o desenvolvimento da floresta. Então por isso que nesse ponto aqui vocês estão vendo que elas são baixas. E lá na frente a gente vai encontrar algumas árvores que são remanescentes da floresta primária, ainda que tem algumas árvores grandes, centenárias. Legal. Mas aqui a maior parte é desse tamanho. Tá bom? Bora lá. Paramos um pouquinho para respirar. Ainda mais eu que tô assim, ó. Meio congestionado. Aí a gente parou para comer um quibe. Pelo menos foi o que o Lico falou. Então a gente chama de pedra do quibe justamente por causa do formato dela, que lembra um quibe posto em pé, né? Mas ela é uma formação de arenito também. E aí só que vocês veem que em volta dela não tem nada que sustente. Então ela está equilibrada nesse lugar aí desse jeito, né? Isso há milhares de anos. Olha que legal. Então o que se acredita, né, que
talvez há milhões de anos atrás. Deveria ter uma camada de um material mais frágil, né? Areia em volta dela. Só que daí com o passar do tempo esse material foi se decompondo. E essa parte mais firme, mais endurecida ficou aí parado, equilibrado. Só que dá pra escalar, né? Sim, dá pra escalar. Dá. Ó, pra Até quem se gosta, tiver um monte de raiz em volta, poderia servir de apoio, né? Pra ir lá na ponta tirar uma foto. Vamos, que ainda tem muita Fora subida. isso, é uma pedra bonita, né? Legal. Pedra do quibe. Vamos lá? Aí, eu adoro pedra, gente. Olha. Que bacana. Olha que interessante, né? Que os pesquisadores, né, afirmam que tudo isso aqui, alguns milhões de anos atrás, era tudo leito de um rio. E vocês estão vendo que ali tem uma camada de pedras que são chamados seixos, né? Sim. Que lembra aqueles fundos lamacento de rio mesmo, né? Que legal, né? Aí depois, com o passar de milhares e milhares de anos, esse rio deixou de existir. O que era lama se solidificou, virou pedra. Temos isso daí. Porque o arenito nada mais é do que areia solidificada, né? Por isso que eu falei a você que aqui é bacana pra fazer estudo, né? E muita coisa. Ó, muita coisa legal. Que bacana, hein? Muito legal. Lembra um pouco ali a trilha do Guarani, né, Terumo? Hã? A trilha do Guarani. Aí vocês lembram que lá embaixo eu falei que na hora que a gente começasse a subir, que começava a encontrar alguns remanescentes da mata primária, né? Então aqui a gente tem uma peroba. Conhece a peroba? Peroba. Essa é a peroba rosa, né? Que é uma árvore assim, que até hoje é bastante cobiçada, né? Pela qualidade dela. Né? Uma árvore que promove uma madeira muito forte, muito bonita, né? Por isso que é chamada peroba rosa, porque uma vez feito o corte dela, as tábuas apresentam uma coloração rosada. Mostra aqui, Pedro. Quer que eu levo pra fazer comida pra você? Isso aqui é pau de alho, gente. Aqui, ó. Essa árvore, a casca. A casca não cheira. A casca não cheira, mas se der uma riscar ela, você vai sentir um cheiro de alho forte. A flor cheira de longe também. E, cara, eu tô impressionado com as formações rochosas aqui, sabe? Os arenitos e... Muito bonito, muito bonito. Vou procurar um lugarzinho assim pra ir, descansar um pouco. Que legal. E ali na frente a subida ela vai ficar um pouquinho mais difícil do que a gente andou. Esse lugar que nós estamos aqui é o que dá nome para essa trilha, que é chamado de Pedra Santa, né? Ou Gruta do Monge, como algumas pessoas preferem chamar. Estão vendo que tem esses elementos religiosos, as cruzes aqui, né? Então tem isso porque no século XIX viveu um monge nesse lugar, aquele senhor que está naquela foto lá, tá vendo? O nome dele era Giovanni Agostini, um italiano, nasceu na cidade de Turim, na Itália, 1811. E nessa época começava a funcionar a fábrica de ferro lá embaixo, que trabalhava com a média de 100 escravos naquele sofrimento que a gente sabe que eles trabalhavam. Mas no caso específico da fábrica, o sofrimento era maior ainda porque eles entravam em contato com as altas temperaturas dos fornos, que às vezes chegava a 2.000 graus, né, esses fornos. E era uma fábrica que funcionava assim 24 horas por dia, então esses escravos trabalhavam assim várias horas no dia. Então tinha alguns que começavam a trabalhar assim de madrugada, né? Imagina uma época como agora de frio. De madrugada bem frio, na margem da lagoa, lá da represa, às vezes chega a 0 graus, dependendo do dia, né? Então, estava nesse frio extremo, depois chegava em contato com essas altas temperaturas dos fornos, 2.000 graus, então era um choque de temperatura muito forte que eles viviam. Então, geralmente, esses escravos não chegavam nem a 40 anos de idade, por conta de todo o sofrimento, esse trabalho bruto, difícil, né, que eles viviam nessa época, né? Então, geralmente, não passava disso, 40 anos de idade. E, geralmente, também, é aquele trabalho muito sujo, muita sujeira, cinza, né? Uma insalubridade muito grande. Então, a fábrica, por ser a primeira fábrica de ferro do Brasil, ela se tornou conhecida no Brasil inteiro e também na Europa. E lá na Europa, esse monge tomou conhecimento dessa fábrica, desse sofrimento dos escravos. Então, quando ele veio para o Brasil, ele já veio decidido de vir aqui na fábrica mesmo na tentativa de diminuir um pouco o sofrimento dos escravos através da espiritualidade. Mas antes de chegar aqui, primeiro ele teve uma passagem lá no norte do Belém do Pará, depois ele foi para Santa Catarina, lá na cidade de Mafra, e lá no sul ele ficou vivendo aproximadamente 1 ano lá.
Aí nessa época acontecia aquele movimento dos tropeiros, não sei se vocês conhecem essa história, né? Aqueles homens que vinham de lá do sul do Brasil aqui para Sorocaba para fazer o comércio de compra e venda de mulas. Então no século XIX tinha uma famosa feira de muares aqui bem no centro de Sorocaba, onde as pessoas paravam, se reuniam para fazer o comércio de compra e venda desses animais, mulas e burros. Então o monge lá em Santa Catarina, ele acompanhou esse pessoal, pegou uma carona com eles, chegaram aqui em Sorocaba, mas como a intenção dele era vir aqui na fábrica, então logo ele já se deslocou de Sorocaba para cá, né? Chegou aqui e ficou vivendo ali mesmo, onde está a fábrica de ferro. Aí logo de imediato já começou a ter algumas intrigas religiosas, porque ele era um católico beneditino e a maior parte dos administradores, que eram suecos, alemães, eram protestantes. Então começou a ter essas diferenças. Até aí tranquilo. O problema é que no entorno da fábrica vivia uma população de pessoas que eram muito pobres, que não tinham acesso à medicina convencional, até porque na época não tinha praticamente nada de medicina. Então eles precisavam muito desses curandeiros que tinha na época, que sabiam manipular as plantas medicinais, geralmente associado a algum tipo de oração. Então, quando o monge chegou aqui, ele começou a espalhar essa fama dele de curandeiro, de conselheiro religioso, muito poderoso. Então, toda essa fama dele começou a se espalhar pela redondeza. As pessoas começaram a saber e começaram a vir aqui na fábrica mesmo para tentar ter esse contato com ele. E esse movimento todo de pessoas começou a irritar os administradores. Então, expulsaram ele de lá da fábrica e ele veio aqui, onde ficou vivendo aproximadamente 1 ano debaixo dessa pedra. Aí podemos até questionar, mas como a pessoa pode viver 1 ano num lugar como esse aqui? Que eu já acampei uma noite aqui, não é muito bom não, muito frio à noite, tem muito mosquito, né? Às vezes até aranhas, escorpiões a gente acha por aqui. Mas ele, na época, era considerado uma pessoa quase santo. Então, para ele, o mínimo de sobrevivência que tivesse aqui já estava de ótimo tamanho. E se vocês observarem esse paredão aqui, ela é levemente inclinada lá em cima, oferece uma proteção contra as chuvas, contra os ventos. Então, sempre quando chove, a água ela cai daqui para lá. Essa parte é constantemente seco, nunca chove. Tá? Então, por isso que vocês estão vendo que está sequinho aí. Então, ele tinha essa proteção. O caminho que ele fez. Opa, para cá, chegou aqui no norte da América. Ele percorreu, né? 50 mil quilômetros. Percorreu alguns países aqui, Venezuela, tal, no norte do Brasil, depois desceu. Aqui andou mais um pouco, depois foi pra lá e então volta até perto de Nova York aqui. Acabou lá. Basicamente era um andarilho, né? Só a vida dele viajando. Joelho aqui. Off-road, né? Os macaquinhos devem ficar tudo aqui. Os macaquinhos ficam tudo pra cá. Chegamos. Gente, que maravilhoso! Por aqui. Pode ir aqui de perto, né? Claro. O joelho não dobra. É. Cuidado aqui. Pronto, tá? Aqui tem queda, né? Tá.
pega ali de frente, dá? Não, tem que ser o contrário, porque ali é perigoso, porque ali é queda. Não, você fica ali. Não, não dá, você tá louco. Então Já pega foi a assim, época que ó. eu, se tivesse uma corda, até eu ia. De costa? A paisagem que tem é fantástica. Aqui você ia pegar nada. É. E aí? Curtiu? Maravilhoso. Ô Lico, essa é a parada da cruz, né? É, da cruz. Essa aqui é a parada da Cruz de Ferro. Mas não acabou aqui ainda não. Tem mais uma parada. Então, essa cruz, como eu falei anteriormente para vocês, ela foi o primeiro objeto de ferro feito no Brasil em 1º de novembro de 1818, né? Aí nessa data eles fizeram 3, né? Então tem aquela menorzinha que eu mostrei para vocês lá embaixo na vila. Tem uma outra lá no Museu de Sorocaba, no Zoológico. E essa é a maior delas, pesa meia tonelada. E apesar disso foi trazido até aqui em cima pelos escravos e fixado aqui na rocha. Legal. Que bacana. A gente chegou no ponto mais alto agora. 160 metros aqui. Aqui da floresta. Quanto que é, Lico? 760. 760, né? E agora a gente tá no Mirante, eu não consigo falar o sobrenome, é Van Hagen. O Mirante de Van Hagen. Ele tem o título de Visconde de Porto Seguro, é mais fácil. É, né? Terumi. Ó, o Lico. Memória Van Hagen. Então, ali onde a gente estava era o monumento a Van Hagen, tá, gente? Van Hagen, ele tem o título de Visconde de Porto Seguro. Ele ganhou esse título por ser o primeiro historiador do Brasil, tá? E ele nasceu aqui na fábrica de ferro em 1816. Ele era filho do segundo administrador da fábrica, que era um alemão chamado Frederick Guilherme Van Hagen. Então por isso que ele tem esse nome de Francisco Adolfo Van Hagen, tá? Aí, nessa época, em termos de escolas aqui no Brasil, não tinha praticamente nada. Então as crianças que eram pobres ficavam sem estudar, os mais ricos iam lá para a Europa. Então ele, como era filho desse administrador da fábrica, com 8 anos de idade ele saiu daqui e foi lá para Portugal. Se ingressou na Academia Militar de Lisboa, se tornou militar. Só que o que ele mais gostava mesmo de fazer era história. Então em pouco tempo ele abandonou a carreira militar e começou a se dedicar aos estudos históricos. E lá na Europa, ele fez muitas descobertas importantes. Entre as principais, ele encontrou o túmulo de Pedro Álvares Cabral, na cidade de Santarém, em Portugal. E o local exato onde Cabral chegou aqui no Brasil foi ele que determinou também através das pesquisas que ele fez. Então, por isso que ele ganha esse título de Visconde de Porto Seguro. E por causa disso, ele se tornou bastante conhecido lá na Europa, bastante famoso. E já tinha muitos políticos aqui do Brasil que tinham inveja dele, já tratavam ele como europeu. Mas ele, ao contrário, gostava muito daqui do Brasil. E sempre que possível, ele vinha para cá para fazer as visitas, os trabalhos históricos também. Aí numa das passagens que ele teve lá no Chile, ele conheceu Carmen Ovalle, que era uma mulher bastante importante lá de Santiago. Teve 2 filhos com ela, e tanto era o amor que ele tinha pelo Brasil, que ao invés de dar o sobrenome de Van Hagen aos filhos, ele deu o sobrenome de Porto Seguro, fazendo uma homenagem ao Brasil.
Aí quando ele estava mais ou menos com 60 anos de idade, ele estava trabalhando como embaixador brasileiro em Viena, na Áustria, mas já estava bastante doente. Então numa última visita que ele fez aqui, ele fez um pedido. Caso ele falecesse na Europa, ele queria ser trazido para ser enterrado aqui, e de preferência no ponto mais alto aqui do morro. Então ele mesmo escolheu esse lugar aqui para ser enterrado. No ano de 1878, ele faleceu lá em Viena, fizeram o túmulo ali para ele, só que na época era muito difícil para fazer o traslado do corpo, tinha que vir de navio, era uma viagem muito demorada, então ele ficou alguns anos enterrado lá mesmo em Viena. Depois disso, a esposa dele, que era chilena, ela conseguiu que os restos mortais dele fossem levados lá para a terra dela em Santiago. Foi para lá e ficou durante muito tempo lá. Aí só em 1970 a prefeitura aqui de Sorocaba conseguiu realizar alguns processos e trouxeram de volta para cá os restos mortais, só que preferiram deixar enterrado lá no centro de Sorocaba e não aqui como era o desejo dele. Então por isso que está vazio Aí tem o monumento. ficou apenas uma memória póstuma, atendendo simbolicamente o desejo dele que era ser enterrado ali. Bacana. Tá bom? Muito obrigado. Tem mais uma curiosidade que eu queria falar para vocês ali. Vocês conhecem a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro? Sim. Oh, que legal. Então vocês viram que lá embaixo tem uma represa. Tem. Né? Sim. Então aquela represa é uma represa artificial, que é considerada a primeira represa artificial da América Latina. Ela tem um nome técnico que é chamado represa de Hedberg, porque Hedberg foi o primeiro administrador que construiu essa represa, porque antes era apenas um rio pequeno, assim, estreito, que tinha o nome de Rio Ipanema. Ipanema, que na língua tupiniquim significa rio pobre ou rio de água suja. Pobre porque certamente ele precisava de muito peixe, que fazia parte da alimentação básica deles. Não deveria encontrar em grande quantidade, então ele deu esse nome de rio pobre ou rio de água suja, porque quando chove bastante também, a chuva enxurrada acaba carregando o sedimento e fica com uma coloração amarelada. Então isso significa Ipanema, rio pobre ou rio de água suja. Só que quando a fábrica começou a ser pensada para ser construída, chamaram um engenheiro projetista lá de São Paulo, que era Antônio Moreira, o nome dele, né? Ele era um engenheiro projetista, então a função dele seria fazer a planta, o desenho da fábrica. Então ele veio para cá, fez isso, né? A planta, o desenho dela. E aí nessa época, então, qualquer pessoa que fizesse algo de muito importante para o Império, eles ganhavam títulos, que poderia ser conde, visconde, barão. Então ele ajudou a construir essa que foi a primeira fábrica de ferro do Brasil. Então ele ganhou o título de Barão de Ipanema. Aí, além de ser um engenheiro projetista, ele também construía casas para vender. Então depois que ele saiu daquilo, ele se mudou lá para o Rio de Janeiro, e lá ele achou um lugar bonito, né, de frente com a praia. Ela construiu uma casa para ele, que era um palacete bonito. Também construiu algumas casas para vender para outras pessoas. Só que as pessoas passavam de frente com a casa dele e falavam: aqui mora o Barão de Ipanema, então a praia de Ipanema ganhou esse nome por causa dele. É um nome que se tornou internacionalmente conhecido, né, nas canções do Tom Jobim, mas a origem está aqui no interior de São Paulo. De São Paulo. Essa Entre Peró Eu e sabia, né? Açaiá. Aí, ó, obrigado. Ó, gente, o Lico foi nosso guia aqui. Ó. Grande prazer, quem sabe teremos outras trilhas mais para fazer para frente. E quando eu terminar o vídeo, como sempre, eu vou colocar o contato, se ele permitir. Claro. Deixa o contato dele lá, vocês entram no WhatsApp e agendam para vir conhecer esse lugar aqui, que vale muito a pena. Vale. Tá? A gente vai descer agora e a gente vai lá pro bairro de novo, embaixo, na entrada da floresta. E tem alguns prédios, construções, né? Que era da época da... Construções antigas, remanescentes Construções da antigas, fábrica de né? ferro. Remanescentes lá da fábrica. Que lindo, né? Que lindo!
Jacaranda. Bom, né, Terumi, o que você achou? Gostou? Muito legal. Muito bacana o Bonito passeio, lugar. né? Muito legal, né? Gente, não falei muito, porque ainda tô garganta meio uma alergia. Mas eu acho que tem umas imagens bem legais, né? Aqui da fábrica. O Lico também contou uma história bem legal, né? A trilha. Então valeu muito a pena ter vindo até aqui. A gente vai conhecendo um pouquinho de tudo, né? Vamos almoçar? Vamos. Procurar um lugarzinho gostoso para nós almoçar aí. Beijo, gente. Até a próxima. Logo tem férias, hein? Viagens, né, Terumi? Vamos lá.